Muito bem. Nas duas aulas passadas, na primeira aula, a gente só fez uma apresentação, foi pouco tempo, a primeira aula, a gente demorou pouco. E essa segunda aula, que eu gravei, né, foi, na realidade, uma explanação daquilo que a gente já tinha visto nas primeiras aulas presenciais. O objetivo foi realmente a gente rever aquelas coisas, eu acrescentei algumas coisas, eu deixei disponível para vocês, no nosso grupo, lá no Telegram, a primeira apostila. Eu ainda não deixei disponível esta apostila de História da Igreja Medieval. São, na realidade, 4 apostilas que a gente não estava utilizando, acho que vocês lembram que a gente não estava utilizando nas aulas presenciais, no mês de fevereiro de 2020, a gente não estava utilizando a apostila. Eu estava utilizando os livros, e aí a gente passava para vocês com base nos livros aí que a gente tinha e que eu tinha deixado disponível para vocês em PDF também, que estão lá, na realidade estão lá no nosso grupo. Foi isso que a gente usou. No entanto, eu comecei a dar aula em Itabaiana, no polo de Itabaiana. E lá no polo de Itabaiana, eu preferi, que eu já deveria ter feito há muito tempo, porque essa disciplina eu já ensino há bastante tempo, eu ensino essa disciplina desde 2011. Então, seria importante já produzir uma apostila, porque aí fica mais fácil para os alunos. Então, eu comecei a fazer isso no polo de Itabaiana. Né? Então, eu já produzi 3 apostilas. Falta a última apostila, porque a gente tem que ver História da Igreja Antiga, que a gente já viu essa primeira parte, eu terminei essa primeira parte aí. Essa última aula nossa, que eu gravei, não chegou nem a 30 minutos, né? E foi muito breve essa aula. A gente tem algumas aulas ainda pela frente. Eu gostaria de que a gente fosse até dezembro, eu acho que a gente não vai até dezembro nessas aulas. Eu vou dar uma abreviada nessas aulas, até por conta dos nossos afazeres. Né? Temos muita coisa a ser feita. Eu sei que tem a questão da pandemia, mas cada pessoa assume suas responsabilidades, o pessoal já está trabalhando, eu já estou trabalhando. Essas questões do ITEBS, por exemplo, né, tá complicada, a gente está vendo muita coisa e ainda estamos com algumas ideias diferentes das ideias anteriores. O pastor Linaldo Guerra, ele tem ideias muito boas, né, e aí a gente vai estar trabalhando nessas ideias. Nós temos semanalmente 2 encontros, juntamente com o pastor Linaldo, diretor do seminário agora, e aí a gente está vendo aí uma série de coisas, uma série de parcerias que a gente precisa fazer para o crescimento do nosso seminário. E já pensando em 2020.2. Né? Já estamos tentando concluir 2020.1 para ir para 2020.2. Na realidade, 2021.1. Né? Bom, mas aí vocês vão saber isso depois. Analisar e saber isso depois. E aí a gente inicia hoje, dia 15, exatamente o dia dos professores, a gente inicia História da Igreja Medieval. Né? Essa história da Igreja Medieval aí, e ela começa, só lembrando aqui que a gente viu nas aulas passadas, não há uma questão de periodização, ou seja, não há uma data que seja fixa para todos os povos. Né? Então, a gente se convencionou pensar em 590 até 1517, né, a história da Igreja Medieval. Isso vai variar de país para país, vai variar de historiador para historiador, mas nessa disciplina a gente está convencionando o período da história da Igreja medieval de 590 até 1517. 1517 por quê? Porque 1517 é um marco histórico muito importante para a história da Igreja. Veja, a gente não está estudando simplesmente história
antiga ou história medieval. Estamos estudando história da igreja antiga, história da igreja medieval. Por isso esse 1517 é tão importante aí. Ele também, esse período aí, também é chamado de a Idade das Trevas, ou a Idade Média Cristã. É uma data, é um período que é um período muito especial, porque a igreja, a própria igreja, se sobressai durante esse período aí. Não é? A igreja, a voz maior nesse período é a voz da igreja. Aí vamos ver. Primeiro a gente começa a ver, antes de que a gente entre na história propriamente dita, porque a gente vai demorar um pouquinho falando sobre história medieval, então antes que a gente entre na história propriamente dita, a gente precisa enxergar algumas curiosidades medievais. Algumas coisas que aconteciam, né, durante esse período que talvez alguns de nós não tivemos conhecimento, não tínhamos conhecimento de que essas coisas aconteciam durante esse período. Então, temos, por exemplo, nesse período, futebol era crime. Né? Então, imagina se isso fosse hoje. Como é que seria? Futebol ser crime. É complicado. Então, a gente vê, eu vou passando para vocês aí algumas imagens, vocês vão percebendo aí algumas imagens. Se em algum momento, não tem problema, se em algum momento você quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, não deixe para depois, não. Faça agora, porque se deixar para depois, a gente esquece. Né? Então, não importa o tempo que a gente leve, você faz a pergunta aí, a gente tem a tendência aqui ou a observação. Basta você abrir o seu microfone e aí fazer a sua pergunta. E aí a gente tem como é que era a bola. Gente, a bola de hoje é bem diferente da bola antigamente. Né? Era feita com uma bexiga de porco, né? E o número de jogadores era limitado. Então, quem quisesse entrar, que entrasse. O objetivo era brincar. Não tinha regra. Né? Não tinha regra. Portanto, não tinha juiz. Era um período que também não tinha juiz. Como não tinha regra, né? Também não tinha juiz. Então, era proibido proibir. Mas as autoridades não gostavam muito, não. Então, por isso, acabavam que proibindo esse jogo aí. Então, vamos seguir, pensar um pouco mais. Outra coisa importantíssima é porque é o seguinte, olha só, o alimento, os pãezinhos, eles podiam ser alucinógenos. Por quê? Qual era a razão disso? Obviamente, está aqui o texto, mas eu não vou ler tudo isso não, tá? A gente vai só fazer algumas observações, porque são muito importantes tais observações. É importante que a gente saiba que naquela época, assim como hoje, mas naquela época muito mais, as pessoas acreditavam em muita coisa, e era muita superstição. Então, vampiro, bruxa, lobisomem, espírito, encarnação, até hoje se acredita. Tem gente que acredita que existam vampiros, por exemplo. Na realidade, gente, acreditando ou não, existem vampiros, tá? Existe. Vocês podem até desconfiar disso, dessa informação. Não são os vampiros que são mordidos aí, que voam e que têm habilidade, não aparece no espelho. Não é esse tipo de vampiro que eu estou falando. Não é? Mas existe. Agora está aparecendo muito, pastor. Oi? Esse período agora está aparecendo muitos. Esse tipo de vampiro que você está falando aí, tem muito, com certeza. Mas existem seitas, gente. Existem seitas, existem grupos de pessoas que se intitulam vampiros e que bebem sangue mesmo. Não mordem a pessoa para isso, não. Mas que bebem sangue, porque são uma espécie de seita. Né? Infelizmente tem isso aí. Mas nessa época, não se tinha, como é que eu diria? Não se tinha cuidado com a alimentação. Não se pensava sobre a forma de armazenar a alimentação, até porque não se sabia que o fungo ou a bactéria, não se sabia nem que existia bactéria. Vírus ou qualquer coisa desse tipo, não se tinha essa ideia.
né, as coisas ainda estavam sendo descobertas. Então, esses pães, que eram feitos de trigo, né, ficavam tempo demais armazenado, criava fungo, e aí provocava essas sensações de alucinação, né, por causa desses fungos. Inclusive, a ponto de matar pessoas, né, a ponto de acabar matando pessoas. Ok. Uma outra coisa era a questão dos cavaleiros. Aquilo que a gente assiste, os cavaleiros da Távola Redonda, essas coisas, né, nesse período, era justamente nesse período. Mas você para pensar que esses cavaleiros não eram os caras bonzinhos, não eram heróis. Né? Por isso está dizendo aqui, cavaleiros não eram paladinos, não eram heróis, na realidade. Como eram esses cavaleiros? Então, diferente do que geralmente se pensa, eles eram odiados. Por quê? Porque eles saqueavam, eles estupravam, eles matavam e pessoas inocentes. Então, era como se fosse a polícia de hoje. E eles trabalhavam, acho que parecido com alguns policiais. Carlos aí pode até pensar a respeito, mas existem muitos policiais que trabalham a quem dá mais. Né? Então, você trabalha pelo que você ganha. Então, tem muita gente, nessa época havia muito mais, mas hoje também não é tão diferente assim. Existe um bom policial, assim como em qualquer profissão, assim como existem bons professores, existem maus professores. Assim como existem bons policiais, existem maus policiais também. Isso aqui não mudou muito, não. Né? Animais eram tratados como gente. Não mudou muito, não. A gente percebe que tem animais aí que comem muito melhor do que muita gente. São muito melhor tratados do que muita gente. Né? Não falta nada, tem festa, tem aniversário, aí faz uma festa grande, gasta, né, centenas de reais aí para fazer uma festa para o cachorro. Pais, às vezes, que fazem isso para os cachorros, não fazem nem para os filhos. Infelizmente, né? Tem dessas coisas aí. Isso aqui que é bem interessante, né? Porcos, vacas, cavalos e outras espécies frequentemente iam a julgamento para responder. Isso é importante porque esses animais respondiam como se fosse gente. Eles respondiam como se fosse gente, por crimes. Por exemplo, se um animal entrasse numa plantação, comesse a comida de alguém, né? Ou o animal mordesse alguém, eles iam ser julgados por isso. Né? O cachorro ia ser julgado por isso. O cavalo, se o cavalo entrasse no milharal, por exemplo, saísse comendo, então o cavalo seria julgado. Não era só o dono, era o cavalo também. Né? Essa historinha aí que é muito interessante, né? Porque existem anotações de julgamento de lobisomens, e aí uma coisa muito interessante, que também existe anotações de um galo, o julgamento de um galo que pôs um ovo. Em 1474, o galo ele foi acusado de ter posto um ovo. É um galo, não é a galinha. Um galo. Imagina aí o julgamento do galo que pôs um ovo. Absurdo para nós hoje, mas nesse período aqui, houve muito dessas coisas. E se não colocar o ovo lá para incriminar o galo, hein? Talvez a galinha tenha colocado. Problema. Mas acontecia. Né? Infelizmente acontecia. O incesto, né, que era a união carnal entre familiares, né, irmão com irmão, havia e demais nesse período. O objetivo era a procriação entre familiares. Eles não queriam misturar as famílias, né? Então eles faziam entre eles mesmo para não ter isso. Não praticar relações sexuais com os próprios irmãos era uma prática quase comum entre as famílias. Não era todo mundo, não. Né? As famílias tradicionais. O sexo era para procriação e o objetivo era evitar a mistura de linhagem. Né? Fazer ficar numa linhagem só. Não
ter que misturar famílias. Esse era o principal objetivo em relação às famílias mais tradicionais. Quando era diferente, o objetivo era a riqueza, porque aí se juntava com outras famílias que também eram tradicionais e ricas para fazer um casamento. Às vezes, uma pessoa que estava entrando na falência resolvia se casar, e o objetivo era esse, casar para não acabar entrando em falência. Isso era muito utilizado, pastor, no Antigo Testamento, né? A gente vê sempre, por exemplo, em relação aos patriarcas, por exemplo, né? Exatamente. Né? A relação, né, dos patriarcas. Isso. Abraão, por exemplo, Abraão ele é casado com a sua irmã, meia-irmã. Né? Na realidade, meia-irmã. Né? Então, isso acontecia realmente. Ele manda Isaac procurar, quando ele manda Eliezer procurar uma pessoa para Isaac, né? E procura da família, entre os familiares. Isso era importante. Não somente por uma questão da linhagem, financeiramente falando, mas por uma questão da própria religiosidade. Né? E aí vem, isso aqui todo mundo sabe, né, a questão do casamento, sim ou sim. Por quê? Porque a mulher, principalmente a mulher, ela não tinha direito de dizer não. Porque o casamento era arranjado. Era o que o pai dissesse. Então, o pai, ele dizia, você vai casar com fulano de tal. E aí você iria casar, não tinha esse negócio de escolher, eu não quero isso ou aquilo. Não, você ia casar com aquela pessoa e ponto final. Bem diferente dos tempos atuais, que a mulher... por exemplo, eu acho que era comum nos interiores. Hoje não é tanto assim, não, porque hoje é mais natural o namorado dormir na casa da namorada, o namorado... por isso que o pessoal fala não, falou, tu é o que de ciclano? Ele é meu namorido, né? Que é uma mistura de namorado com marido. Então, hoje é desse jeito. Mas, antigamente, pastor César deve lembrar que havia muita aquela questão, por exemplo, fulano fugiu com cicrano. Carlos também deve lembrar disso. Fulano fugiu com cicrano. Então, isso era... Por quê? Porque, muitas vezes, o pai ele começava a tentar fazer com que a filha casasse à força. Meu pai fugiu, pegou minha mãe e levou. O velho não queria, não. O velho não queria o casamento, não. Ele teve que fugir. Então, acontece. Assim como também, né, desde essa época, que se você tem uma expressão, né? Fulano buliu com cicrano. Né? Bulir, nesse caso, teve relação sexual com a pessoa, que era virgem. Geralmente é isso, que era virgem. Então, buliu com cicrano. Né? E aí, desde os tempos antigos, desde a era medieval, e o que se faz quando um homem vai bulir com a filha do outro? Você vai ter que casar. Não tem esse negócio de gostar ou não gostar. Não buliu? Agora vai casar. Então, esse período é o período, justamente esse período aqui, o chamado período medieval. Aqui é importante, porque aqui está mostrando o que é isso aqui. Vocês dois. Isso aí são os famosos cintos de castidade, as armaduras, né? Exatamente. Os dois aí, tanto o lado direito... O camarada ia trabalhar, mas deixava a mulher com cinto, né? Isso. A mulher ficava com cinto. Uma coisa que é bem interessante é que, olha essa primeira imagem aí, né? É preciso entender que havia vários tipos de cinto de castidade. Então, tinha cinto de castidade que era mais simples. Né? E tinha cinto que era um pouquinho mais complicado. Por que mais complicado? Por quê? Porque quando o homem, por exemplo, a mulher quisesse pular a cerca, né? E o cara fosse tentar
ter relação com a mulher, então essa aberturazinha, veja que ela é cheia de dentes. Né? Essa aberturazinha para a mulher é cheia de dentes. E quando o homem tentasse relação sexual com ela, isso se fechava. Na hora que ele tentasse, isso se fechava. O objetivo era cortar o pênis do sujeito fora. Né? Então, assim, cada vez mais isso começava a ficar mais, como é que eu diria? Sofisticado. Né? O cinto de castidade. E aí, em que ocasião, em que momento o homem colocava esse cinto de castidade na mulher? Se ele fosse, por exemplo, para a guerra, ele colocava o cinto de castidade na mulher, mas ele pegava a chave, né, ou cópia daquela chave, e ele deixava com o pai. Por quê? Porque podia ser que ele não voltasse. Se ele não voltasse, ele teria que deixar aquela mulher livre. Estava morto, então teria que deixar aquela mulher livre. Então, a única forma que ele fazia era deixar a chave com o pai, com esse objetivo. Lembrando também que a moça, o pai, o cuidado do pai com a moça, né, quando era prometida, ele deixava a filha num quarto que só tinha uma abertura, uma porta. Não havia janela, era só uma porta. E a porta se trancava por fora. Né? Então ele trancava a porta, fechava a porta e ficava com a chave. E a mulher, a mocinha, ela ficava lá, eles utilizavam um pinico para que ela pudesse fazer as necessidades do pinico. Né? Deu aquele horário, fechou a mulher ali, só vai, tinha água para ela, tinha comida e o pinicozinho. Porque aí qualquer coisa ela fazia suas necessidades. Mas, de qualquer forma, só no dia seguinte que se abria a porta novamente para que a moça não fugisse. O objetivo é que ela não fugisse. Outro aspecto. As cidades com cenários caóticos. Gente, não tinha saneamento básico. Né? Não havia saneamento básico. Então as pessoas andavam na lama. E tem mais, assim, os animais faziam suas necessidades, o porco fazia sua necessidade, você vendia porco, galinha, cavalo, havia toda uma venda de animais, e esses animais faziam suas necessidades na rua. E as pessoas pisavam o tempo todo. Quando chovia, né, e as pessoas pisavam. As mulheres, se vocês notam aí na figura, na imagem, percebam que as mulheres elas não andavam com roupa curta. Os vestidos não apareciam o tornozelo das mulheres. Os vestidos eles precisavam estar arrastando no chão para não aparecer nada para os homens, para ninguém. Então, sujava a roupa dessa mulher. Mas entenda, não havia muita preocupação com essa questão da sujeira. Tanto é que havia pessoas, geralmente, se tomava um banho por ano. Você imagina tomar-se um banho por ano. Né? E alguns historiadores dizem que, por exemplo, o casamento, que o buquê, a origem do buquê, né, era para fazer com que diminuísse o mau cheiro da mulher. Então ela fazia um ramalhete de flores e ela casava com aquele ramalhete, estava junto com aquele ramalhete de flores na mão, para que o mau cheiro, né, não exalasse. Pelo menos não exalasse tanto. Né? Então esse era o objetivo, um dos objetivos do ramalhete de flores. Então, nessa época não havia tratamento de água, não havia encanamento, não havia sistema de esgoto. Na Europa medieval, as cidades não possuíam nem asfalto nem calçadas. De um lado, a gente podia ver uma série de vendedores vendendo comida, vendendo alimentos, parece a China. Né? E do outro lado, você via os animais, você via, como eu disse agora, os excrementos. Tudo isso não tinha separação, não. Era tudo misturado. A questão
da medicina, por exemplo, né, estava começando. Entenda, não tinha como você entender muito de medicina, porque a igreja não deixava que você explorasse o corpo. Uma pessoa morta, por exemplo, não podia ser investigada, não podia ser analisada, não podia ser estudada, não nesse período. Então, as intervenções eram muito mais uma questão de superstição. Né? Então, por quê? Porque a religião ela não autorizava, pelo menos na época, não autorizava que pessoas que estudassem a medicina utilizassem esses corpos, pessoas mortas. Isso começou a acontecer, e aí, mesmo assim, algumas universidades começaram a pagar por corpos. Então, as pessoas pegavam corpos, principalmente corpos indigentes, ou se não, algumas pessoas violavam túmulos, pegavam aqueles corpos e levavam para as universidades, recebiam um certo dinheiro por aquilo, né? E aí alguns começavam a estudar, alguns médicos começavam a estudar medicina a partir daí. Só lembrando que esse é um período em que ainda não existia anestesia, né? Então, quando havia, por exemplo, uma pessoa ia para a guerra e aí levasse um tiro, ou de alguma forma perdesse um pedaço da perna, era bem complicado, porque era arrancada aquela parte lá, porque gangrenava, apodrecia, e aí eles tinham a ideia de realmente tirar aquela parte podre, porque eles entendiam que o restante do corpo ia apodrecer também. Como fazer então? Pegavam um serrote, no cru, sem anestesia, porque não tinha. Né? A única coisa que eles podiam fazer é pegar uma bebida e dar para a pessoa. Então, bebe isso aqui, a pessoa bebia, sentia menos o efeito, até que o efeito da bebida passasse. Quando o efeito da bebida passava, e às vezes eles cauterizavam a ferida com fogo. Então, eles pegavam um tição, né, e aí enfiava lá, cauterizava, fechava os vasos, queimava os vasos sanguíneos. Era uma forma de cauterizar. Veja que a época não foi uma época muito legal, não. Foi uma época bem complicada, essa época aí do período medieval. Mas nos ensinou muita coisa. A gente é o que é hoje por causa desse período. De forma alguma aceitem que alguém diga para você isso é período das trevas. Não. É um período de grande avanço. De grande avanço. Outra coisa importante é a questão da média de vida daquela época. As pessoas viviam mais de 30 anos? Viviam, mas era meio complicado. Por exemplo, você imagina uma pessoa sem fazer um tratamento dentário a vida inteira, comendo e sem fazer nenhum tratamento dentário? É muito complicado. A questão da escovação dos dentes, o cuidado com os dentes. E aí a pessoa vai, por exemplo, a extração. Como é que faz uma extração de dente? O dente está podre. Eu fico imaginando, porque aí quando o dente está doendo muito, ou está podre e tal, mas ele está inteirinho, é fácil. Mas quando o dente não está inteirinho, está só aquele cacozinho, e aí você precisa fazer uma extração sem anestesia. Bem complicado. Então a época medieval foi esse período aí também, foi um período aí da peste negra. Século XIV, o período da peste negra, ou chamado de peste bubônica. Foi uma pandemia, na realidade, parecida com a que está havendo hoje. Só que a peste bubônica, ou a peste negra, foi causada pela pulga do rato. O rato era um animal que vivia, era normal, ele se procriava muito rapidamente. E exatamente por causa da falta de saneamento, que o rato se multiplicava tanto. E aí, acabou que matou, dizimou, em torno de 50% da população da Europa nesse período. Imagina aí, uma mortalidade da metade da população morreu. Bem complicado. Então, como eu disse, as ruas não eram pavimentadas, não existia asfalto, nem terra, era barro. E aí, como eu disse, o piso era preenchido por fezes.
É importante dizer também, segundo um dos meus professores de história, né, uma das razões para se existir o guarda-chuva é invenção medieval. Né? E para que foi inventado o guarda-chuva de forma original? Não foi para guardar chuva, não foi para proteger da chuva. Né? Naquela época, não havia banheiro. Ou quando havia banheiro, o banheiro era fora de casa. Não sei se vocês lembram aí, mas até sei lá, uns 20, 30 anos atrás, os banheiros das casas eram fora de casa, não era dentro de casa. Eu me lembro, por exemplo, lá em casa, na minha primeira casa, a casa da minha mãe, eu me lembro quando, eu sou de Pernambuco, eu me lembro quando o governo de Pernambuco mandou fazer, fez uma campanha para mandar fazer banheiros nas casas das pessoas que não tinham banheiros. Então, eles faziam isso de fazer as placas de cimento, né? Aquele quadradozinho pequenininho, aquela coberturazinha com a placa de cimento, colocava só o bojo, não tinha bojo. Era um buraco na terra que eles cimentavam aquilo, fazia fossa, né? Cimentavam aquilo, e você, se você não tinha condições de comprar o bojo, você fazia ali mesmo naquele buraco, cimentado, quadrado, você fazia a sua necessidade. E era uma riqueza naquela época, porque nem isso a gente tinha. Nem isso a gente tinha. E isso é muito que medieval. E aí o que acontecia? Uma pessoa que morava no primeiro andar, por exemplo, quando ela terminava de fazer as suas necessidades, no dia seguinte, ela fazia no pinico, ela jogava pela janela. Jogava aquilo lá cheio pela janela. E o guarda-chuva era utilizado justamente porque ninguém via o que ia acontecer. Então as pessoas utilizavam o guarda-chuva porque de repente vinha uma chuva de coisa que não era muito legal. Uma chuva de fezes. Misericórdia. Misturado, né? Misturado, né? Urina e fezes tudo misturado. Imagina aí você de repente está chovendo. Está chovendo o quê? Isso é desse período aí. Sai desse jeito aí, tá? Bom, aqui está dizendo aqui que em Londres esse ato era proibido. Né? Mesmo assim, as pessoas faziam esse tipo de coisa. A questão da higiene pessoal, né? Dependendo da época, existia o banheiro público. Por causa da questão da água, tinha pessoas que faziam, que tomavam banho publicamente. Não era totalmente sem roupa, mas era um chuveiro que servia para todo mundo. Né? Um chafariz, por exemplo, que servia para todo mundo tomar banho. Então, outra coisa muito importante, em se tratando do banho, por exemplo, nas famílias medievais havia uma hierarquia. Então, se sabia quem ia tomar banho primeiro, utilizando a água, e quem ia tomar banho por último. E se tivesse uma família de 10 pessoas, e as famílias eram muitas pessoas numa família só, então era uma água só. Se não tivesse, como não tinha água encanada, né? Então era uma água só que servia, aquela água servia para dar banho em todo mundo. Então era uma hierarquia. Quem tomava banho primeiro? Era o pai. O pai de família, o chefe de família tomava banho primeiro, com aquela água. Em segundo lugar, era a mãe. A mãe tomava banho com a água do pai, do marido. Depois era o filho mais velho, até chegar o filho mais novo, que geralmente era o bebê. Então era o bebê que pegava e tomava banho com o resto do resto. Com a boa de todo mundo. Pois mais novo. Pois é. Imagina a situação, coitado do bebê, que morria. Para sobreviver, para sobreviver, é uma luta. Isso. O Pirrai morria, ninguém sabia nem a razão pela qual o Pirrai tinha morrido. Né? Imagine só. O pessoal que não tomava banho
fazer um negócio desse, passava dias sem tomar banho. Morreu porque tomou banho, a criança. Morreu justamente porque tomou banho. Bom, gente, depois que a gente viu toda essa questão dessa curiosidade, a gente entra nessa área medieval e a gente vai dividir da seguinte forma. Eu falei que a Idade Medieval está dividida de 590 até 1517. Nesse gráfico, a gente está vendo, a gente vai fazer duas divisões, até chegar em 1517, tá? Então, a gente divide primeiro de 590 até 800. Tá? De 590 até 800. Então, aqui a gente vê, em 590, a questão do primeiro Papa, Gregório I. Porque a Igreja Católica ela vai dizer que o primeiro Papa foi Pedro. Né? Aqui a gente percebe que é aceito o Gregório I como o primeiro Papa. Ele nem quer ser chamado de Papa, mas ele é chamado de Papa aqui. Né? A gente começa a perceber o Papa aí em Roma, a gente começa a ver a Igreja no Ocidente, e a gente começa a ver, nesse período, a invasão dos muçulmanos. Os muçulmanos invadem o Ocidente, a gente começa a ver também. E nesse período, até 800, a gente começa a ver também as missões da Igreja. Até chegar em Carlos Magno, que seria o primeiro santo imperador romano. Então, na sequência, a gente vê Gregório I, primeiro Papa, a gente vê a fundação do Islã, o islamismo, a gente vê as invasões dos muçulmanos, dos islâmicos, a gente vê a formação da teologia católica romana, a gente vê os missionários que vão aos países da Europa, a gente vê a questão da controvérsia da iconoclastia, ou seja, as controvérsias das imagens, e aí a gente vê a fusão da Igreja e do Estado. Né? Que entre os batistas a gente não tem união de Igreja e de Estado, mas aí se funde Igreja e Estado debaixo do santo imperador romano, Carlos Magno. É ele que faz essa junção aí. Então, esse período é um período muito importante na história da Igreja que a gente vai vendo ao longo do tempo. Aqui, a gente começa a perceber como é que a Igreja vivia nesse período. Né? Perceba, a gente sai do primeiro século. O primeiro século é muito importante para a história da Igreja. Vai até 100. Né? Até 100, que é o primeiro século. Mas aqui, já por volta de 500, quase 600, a gente começa a ver que a coisa começa a desandar. A Igreja vivia num declínio moral, e não somente moral, mas, obviamente, começa com a moral e vai ao declínio espiritual. Ela passava por isso em vários aspectos, e em todos os lugares havia esse declínio moral e espiritual. Que tipo de coisa se fazia? As bebedeiras do clérigo, né? Adultério, isso era um básico do que acontecia lá. Por toda a Europa, o número de sacerdotes envolvidos em escândalo era bem maior do que aqueles que tinham vida honesta. Entre eles prevalecia a ignorância, o abandono. Veja, esse foi um período em que o povo da igreja foi abandonado. A igreja foi abandonada pelos seus sacerdotes. Esse foi um período difícil nesse sentido, porque a igreja ficou solta. O que acontecia aí? Muito roubo e venda de ofícios. Se de repente você quisesse ser um padre, você poderia ser um padre. Se quisesse ser um diácono, você poderia ser um diácono, mas tinha que pagar. Então, essa era a situação da igreja nesse período aí no início. Por que eu estou dizendo no início da Idade Média? Porque a Idade Média ela dura do século V até o século XV. São 10 séculos, são 1000 anos. 1000 anos de igreja medieval. É muito tempo. Né? E é durante esse tempo aí que a gente começa a perceber o quanto a igreja, infelizmente, decaiu. Né? O quanto a igreja, infelizmente, decaiu. Seja bem-vinda, Rosilda. Em nome de Jesus, a gente já começou. Acompanha aí, em nome de Jesus. Mostrar o problema celular. Como é, minha irmã?
Tudo bem, agora tudo bem. Eu tive problema aqui no celular. Não, não tem Ele problema só... não. Não tem problema não. Vamos lá. Então, como era o culto lá? Como era a questão teológica nesse período? Aqui a gente está falando da igreja, né? Da igreja, posso dizer assim, a igreja católica. Né? Então vamos pensar um pouquinho a respeito de como é que estava a igreja nesse período aí. Eram ministrados os sacramentos. Né? Esses sacramentos que a gente está observando aí, os 7 sacramentos, eram ministrados nesse período aqui. Então vamos pensar um pouquinho sobre cada um desses sacramentos, entendendo um pouquinho sobre cada um desses sacramentos. O batismo, por exemplo. Né? O que era o batismo? O batismo era a porta de entrada na igreja católica. Era a forma como você entrava na igreja. Tinha que se batizar. E isso era uma questão de você precisava se batizar desde o nascimento. Você nascia e aí você precisava se batizar na igreja católica. Isso fazia com que você, de certa forma, ficasse aprisionado à igreja. Por quê? Porque era uma cerimônia. Só quem podia ser testemunha, ou como a própria Igreja Católica chama, os padrinhos tinham que ser católicos e tinham que ser batizados. Era uma obrigação. Né? Então, o batismo era uma festa, na realidade. Fazia-se uma festa, na realidade, para se ter o batismo. Em segundo lugar, nós temos a confirmação, que é a confirmação ou crisma. Está em segundo lugar aqui, mas se a gente for analisar na ordem, a Eucaristia vem primeiro. O que seria a Eucaristia? Eucaristia é o que a gente chamaria de comunhão, né? Que comumente a gente fala de a primeira comunhão. Até mesmo para a comunhão, para a Eucaristia, também é uma festa. Né? Se fazia uma grande festa, se reunia as pessoas. Por exemplo, eu fui batizado na Igreja Católica, eu fiz a primeira comunhão lá também, fiz a comunhão lá também, eu também fiz a confirmação, obviamente a questão da penitência, né? E disso tudo aí na Igreja Católica, eu fiz batismo, confirmação, Eucaristia e penitência. As 4 primeiras aí eu fiz. Só a extrema unção que passou, não, né, pastor? Eu já dei em alguém a extrema unção, nunca passei por ela, não. Tá bom. E aí a confirmação. O que é a confirmação? A confirmação é o que a gente chama de um crisma, que também é uma grande festa, e o padre não faz, quem faz é o bispo. O bispo é chamado para vir, você deve fazer aí por volta dos 15 anos. Eu acho que eu fiz a primeira comunhão aos 9, e o crisma, por volta dos 15 anos, eu fiz o crisma, né? Que é a confirmação. Daí vem a penitência. E eu quero me deter um pouquinho sobre essa questão da penitência pela importância que ela tem. Por quê? Porque quando para você fazer a primeira comunhão, você precisa passar pela... Pastor, só um minuto. Caso a confirmação é a primeira comunhão, né? Não, a confirmação é o crisma. Confirmação, crisma, né? O crisma seria o seguinte, a cerimônia consiste... Porque hoje nós vemos mais falar em crisma, né? Falar em crisma e primeira comunhão, né? Isso, porque crisma é justamente... Você passa pelo batismo e o crisma vai confirmar o batismo. Seria assim, em linguagem rala, seria mais ou menos a questão do batismo com o Espírito Santo na Igreja Católica. Né? No sentido de que você recebe o óleo da unção. No crisma, o bispo vem e ele pega um pouco do óleo da unção e ele faz a cruz. Né? A cruz, ele faz a cruz com o dedo molhado no óleo, no azeite,
ele faz a cruz na testa de quem vai passar pelo Cristo. Né? E aí, para você fazer a primeira comunhão, é necessário você passar pela penitência. Paulo vai falar a respeito disso quando ele diz que a gente deve, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. É esse exame que na Igreja Católica é chamado de exame de consciência. Você faz o seu exame de consciência, aí depois que você faz o exame de consciência, você vai até o padre para você confessar o seu pecado. Confessado o pecado, o padre te dá a penitência, né? Para perdão dos seus pecados. Sabe qual é o grande problema aí? É porque a palavra penitência vem da palavra... a palavra penitenciária vem da palavra penitência. Significa, então, que penitência é porque você vai ter que pagar alguma coisa. Então, quando o padre termina de fazer quando você termina de fazer a sua confissão ao padre, ele vai dizer: tá bom, você vai, para ser perdoado, você agora vai ter que pagar essa penitência. Então, dependendo da quantidade de pecados que você tenha feito, tem uma certa quantidade de Pai Nosso, uma certa quantidade de Ave Maria, uma certa quantidade de crer em Deus Pai que você tem que fazer. E esse é um dos problemas da Igreja Católica, por quê? Porque dá a entender que a oração é uma penitência. Que a oração é uma coisa ruim. Ora, se eu pequei e o padre diz assim: reze 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria, é como se os 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria, na cabeça das pessoas, fosse uma coisa ruim. Então, isso ficou na cabeça das pessoas. Bom, enfim, depois disso aí vem a questão. A extrema-unção, na realidade, é o último caso, né? Quando a pessoa está morrendo, e aí se dá a extrema-unção. Hoje não é mais chamado de extrema-unção na Igreja Católica, não. É chamado de unção dos enfermos, tá? A unção dos enfermos. E aí tem a outra coisa que é a ordem. Alguém sabe aí, Carlos, que é a ordem? Não estou lembrado, não. Eu já tinha ouvido falar, mas não estou lembrado, não, do significado, não. Você está estudando para isso, eu acho. Pastor César estudou bastante e já passou pela ordem. Eu já passei pela ordem. Para o católico, a ordem é se tornar padre. Se tornar padre. Para nós, a ordem é se tornar pastor. Isso. Ordem aí é ordenação. Tá? Ordenação. E o último é o matrimônio, é o casamento. Né? Então, esses são os 7 sacramentos. O último é o casamento. Uma coisa que é bom a gente falar. O casamento, o celibato, ele não foi sacramento por muito tempo. Padre poderia casar. Depois é que veio a questão do celibato. Mas padre poderia casar. Tá? Inclusive, existem algumas ramificações da Igreja Católica que deixam o padre casar. A Igreja Católica se dividiu muito. Ao longo do tempo, a Igreja se dividiu bastante. Bom, alguma dúvida aí sobre essa questão dos 7 sacramentos? Pastor, eu só queria fazer não uma dúvida, mas só uma consideração sobre esse período esse período medieval, né, da Igreja, e algumas questões particulares que aconteceu nesse período. O livro, não sei quantos já leram, mas eu li, tive a oportunidade de ler e assistir o filme o livro de Humberto Eco, chamado O Nome da Rosa. Não sei quantos conhecem aqui esse livro, já ouviram falar sobre esse livro. Eu tive a oportunidade de ler o livro, né? Na verdade, é um livraço, né? O livro de Humberto Eco, e o filme também, que já foi exibido em vários canais, também já passou várias vezes.
Mas Humberto Eco ele faz alguns destaques interessantes que o pastor colocando aqui sobre essa questão da igreja em si, né, a igreja católica romana, né, o poder que ela tinha, o poder de decisão, o poder financeiro, o poder de domínio, realmente, inclusive influencia em questões militares, nas terras, etc., né? Então, o pastor Jailton falando aqui, eu estava me lembrando, pastor, desse livro aí de Humberto Eco, né? Muito interessante aí. Eu não li o livro. Inclusive, eu tenho esse livro em PDF, mas o filme eu até sugiro que vocês assistam. Muito bom. Com Sean Connery, um ator assim extraordinário, né? O filme é extraordinário mesmo, né? Principalmente a época do filme, porque mostra, dentre outras coisas, mostra a necessidade da importância dos livros, porque não se tinha como copiar os livros a não ser manualmente. É por isso que lá no finalzinho do filme, um pouquinho do spoiler aí, lá no finalzinho do filme, aquela biblioteca pega fogo. E aí, há aquela agonia por salvar o maior número possível de livros. Né? Justamente porque é um tesouro que estava indo embora. Enfim. Qual o nome? Repeta o nome, por favor, do filme. O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Inclusive, eu posso colocar ele aí no Telegram, né? No grupo aí de vocês. Se eu não coloquei ainda, Okay. Eu acho que talvez eu até já tenha colocado, mas se eu não coloquei ainda, eu posso colocar, tá? Depois a gente vê. Ele tem um outro filme também interessante, pastor, que fala mais ou menos sobre esse período. Não sei se você já ouviu falar, As Bruxas de Salem. Sim, inclusive tem até uma série, meu irmão. Isso. Tem uma série, As Bruxas de Salem. As Bruxas de Salem vai casar com quando a gente for falar sobre a questão da Inquisição. Porque As Bruxas de Salem vai falar justamente sobre a Inquisição protestante. Porque a gente acha que só houve Inquisição da Igreja Católica. Mas houve Inquisição protestante também. Né? Então, mais adiante, a gente vai ver alguma coisa sobre essa questão das Bruxas de Salem, da Inquisição. Então, vamos lá. O que estava acontecendo aí nesse período? Né? Então, a evangelização dos invasores teutônicos. Pense, a gente está falando de Roma. Roma foi invadida pelos teutônicos. Quem são os teutônicos? São os bárbaros. São o que a gente chamaria hoje de... Os germânicos aqui, gente, são os alemães, na realidade. A Alemanha daquela época. Não são como os alemães de hoje, não. Vamos tentar analisar dessa forma, não. Mas é o início da Alemanha ali. Né? Então, eles invadem os teutônicos, invadem Roma, e aí vai acontecer, né, não somente os teutônicos, os invasores, mas aí esses invasores são evangelizados. Né? Esses caras vão ser evangelizados. Muitos vão ser batizados aí. Esse é um período aí de evangelização da palavra de Deus. E aí também, que a gente vai falar com mais detalhes posteriormente, acontece também nesse período a invasão ou as invasões dos muçulmanos. Então é um período de guerra santa. E a gente vai ver isso quando a gente for analisar a questão das cruzadas, a gente vai ver em maior detalhe essa questão da invasão dos muçulmanos e a razão pela qual os muçulmanos invadem. Né? A gente vai entendendo isso quando a gente for falar sobre a questão das cruzadas. Outra coisa que estava acontecendo era justamente, que eu já falei, era a questão da união, da aliança entre igreja e Estado. Então, nós não acreditamos, nós não vemos a necessidade de haver essa união igreja e Estado. Tem que ser separado. Mas essa época foi uma época em que igreja e Estado estavam juntos. Igreja e Estado estavam unidos. Foi uma época bem difícil em relação a isso também. Mas a igreja cresceu muito junto com o Estado. Era até difícil entender isso.
E aí, em 1054, veja, a gente começa em 519, né? E aí a gente vai agora para 1054. Eu coloquei aqui a figura do Papa, esse é o Papa atual, obviamente, mas e eu coloquei ao lado a figura do patriarca. O Papa, que é o chefe visível da Igreja Católica Apostólica Romana, e o patriarca, que é o responsável pela Igreja Ortodoxa grega. E a Igreja, então, a Igreja Católica, ela se divide, por isso que eu coloquei o cisma, né? Ou seja, a divisão da Igreja Católica em Igreja Católica, portanto, e Igreja Ortodoxa grega. Né? É aqui em 1054 que há essa divisão. Outra questão dessa controvérsia aí, é muito importante a gente falar, é a controvérsia a respeito da iconoclastia, como eu já disse. Né? Iconoclastia. A gente percebe aqui que em Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz que não é para a gente fazer estátua, ídolo, imagem. Esse é um texto hebraico, né? É um texto hebraico em hebraico. Não sei se vocês já estudaram hebraico, mas em hebraico você tem 22 letras. São essas letras aí, né, meio esquisitas, mas a gente tem 22 letras e essas letras são consoantes. O alfabeto hebraico não tem vogais. O alfabeto hebraico tem 22 consoantes. Ao longo do tempo, os maçoretas, justamente porque havia muita dificuldade, a língua já estava ficando morta e tal, e as pessoas não sabiam o que fazer, então vamos pensar, o que a gente faz? A gente coloca algumas vogais, senão as pessoas não vão entender. E aí, esses pontinhos aí, abaixo, principalmente abaixo das letras, são vogais. Né? E aí, para facilitar na linguagem, foi colocada essas vogais aí. E aí vocês vão perceber, por exemplo, dependendo da Bíblia que vocês usem, no livro dos Salmos, o livro de Lamentações de Jeremias, por exemplo, se você olhar o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, você vai perceber que Lamentações tem exatamente 66 livros. Os 66 versículos. Esses 66 versículos são divididos em quê? São divididos em 3 vezes o alfabeto hebraico, que é 22, mais 22, mais 22 letras, que vai dar 66. Então, Lamentações, capítulo 3, é um acróstico. Cada versículo, cada parte do versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. O livro dos Salmos, por exemplo, o Salmo 119, também é dividido por letras do alfabeto hebraico. Né? E aí, se vocês não estudaram ainda o hebraico, vão ter que estudar, para entender um pouquinho. Meu professor de hebraico, ele dizia que se você não soubesse hebraico, você ia para o céu e não ia saber falar nada e nem entender nada do que se dizia, porque lá no céu só falava hebraico. Ele me disse isso. Né? Uma forma de incentivar a estudar o hebraico. Né? O hebraico é uma língua meio complicada, mas é muito bom a gente estudar. Né? Eu me familiarizei muito mais com o grego do que com o hebraico. Já está difícil o grego, imagina o hebraico para mim. O grego é mais difícil, porque o grego tem muita declinação, tem muita regrinha. O hebraico é mais simples. Uma vez que você aprende as consoantes, o som dessas letras, né, e o som das vogais, você vai longe. O grego, eu senti facilidade no grego, por quê? Porque quando você estuda português, e você vai estudar o sufixo e o prefixo das palavras, você vai perceber que são muito parecidas com as do grego. Por exemplo, você vai para a palavra filosofia. Filosofia é uma palavra grega, composta por 2 palavras gregas, philos e sofia. Philos é amigo ou amizade, e sofia, sabedoria. Então, você já sabe 2 palavras gregas.
né? Já dá para entender. Geografia, aí você entende geo, que é terra, grafia, que é escrita. Caligrafia, cali é bonito, grafia é escrita. Ou seja, caligrafia significa escrita bonita. É por isso que quando você comete uma gafe, quando você diz a minha caligrafia é feia, não existe caligrafia feia. Não é? Porque a palavra caligrafia significa cali, bonito, grafia, escrita bonita. Então você está dizendo assim, a minha caligrafia é uma escrita feia. Não tem sentido nenhum. Né? A minha escrita bonita é feia. Sem sentido. Então, você entende isso pela raiz da palavra. Obviamente, a gente vai entendendo ao longo do tempo que, por exemplo, no grego, por exemplo, você vai escrever a palavra amor, a gente escreve amor, quando Jesus vai dizer, Pedro, tu me amas, Jesus está falando de um tipo de amor e Pedro está respondendo um outro tipo de amor. Mas no português a gente não consegue perceber. Jesus está dizendo, Pedro, tu me amas? O ágape, né? Esse amor ágape. Pedro está dizendo, eu te amo, Senhor, mas eu te amo de forma o amor filéu, o amor de amizade. Eu não te amo incondicionalmente. Mas a gente não percebe isso em português. Então, por isso que é tão importante a gente estudar um pouco mais a respeito da raiz da palavra no seu original. E aí, um pouco mais sobre o que estava acontecendo nesse período. Né? Um pouco mais do que estava acontecendo nesse período. Então, veja bem. Nesse período, nós percebemos as cruzadas, né? a Terra Santa. Por que isso? Porque os muçulmanos haviam tomado Jerusalém. Agora, o que é que o povo de Deus, o que é que a igreja faz? A igreja vai buscar, né, tenta resgatar a Terra Santa. Por isso é um período aí, justamente nesse período aí de finalzinho de 1054, né, isso começa a acontecer. Aquele filme Os Templários retrata, né, essa situação. Isso. Muito bom. Essa questão dos Templários, muito legal. Existem vários filmes, né, inclusive a Cruzadas, por exemplo. A Cruzada é um filme justamente desse período aí. Então, vem também a ascensão final ao poder da Igreja Católica Romana sobre o Papa, sob o comando do Papa, que era o líder tanto político quanto líder religioso nesse período. Surge também o feudalismo na Europa. E o que seria essa questão do feudalismo? Né? Então, o feudo são terras. Então, começa aí, não tinha dinheiro. Eles trocavam as coisas. Antigamente, eles trocavam as coisas. Logo após o sistema feudal, vem o sistema capitalista. O sistema capitalista é um sistema muito mais moderno. Né? Vem no período da Igreja Moderna. Termina o feudalismo e entra. Isso aí a gente vai ver com mais detalhes. E aí vem o desenvolvimento e também a corrupção da teologia e prática católica romana. É nesse período aí que a igreja começa a se desenvolver, mas aí começa a haver muito problema em torno da teologia católica. E a gente vai ver também de forma mais detalhada. Vem então o período do escolasticismo. As escolas começam a surgir, as universidades começam a surgir aí nesse período também. Né? No entanto, o índice de analfabetismo é muito grande ainda. Tem muita gente que ainda não sabe ler nesse período. E depois vem as tentativas de uma reforma dentro da Igreja Católica Romana. Gente, eu não estou falando do período da Reforma. Isso aqui é bem antes da Reforma, ainda período medieval. A Reforma propriamente dita é 1517. Mas antes de 1517, começa a acontecer mas muita coisa. Esse é um período que começa a acontecer muita coisa. Surgem muitas pessoas, e a gente vai citar pelo menos algumas delas, diretamente responsáveis pela reforma, né, de 1517.
A igreja, então, ela está dividida a 4 subdivisões em sua periodização, que é o que eu falei até agora, que é de 590 até 800, que é a era da igreja medieval. Aí vem de 800 até 1054, que é o período que a gente falou agora, né? Aí, que é a era do Santo Império Romano. Esse período é um período muito importante. Aí vem 1054, esse período de 1054 até 1305, que era das Cruzadas. Eu falei um pouco sobre as Cruzadas. E, finalmente, de 1305 até 1517, que é a era da Renascença e da ascensão das nações-estado. Muito importante cada um desses 4 períodos aí, que é assim dividido. Percebam, esses 4 períodos fazem parte de um único período, que é o período da Igreja Medieval. Eu só fiz essa divisão, eu só estou mostrando para vocês essa divisão aí, para que a gente possa estudar de forma, entender ou compreender de forma mais fácil. E aí vem esse primeiro período aí, que é o período do Papa, né? O princípio deste período é marcado quando Gregório I, o Grande, tornou-se bispo de Roma e atuou como Papa, né? É um período muito importante da Igreja, né? Quando surge aí o bispo de Roma. Esse homem, ele tem algumas contribuições. Ele tem algumas contribuições, e a gente vai ver algumas delas. Por exemplo, o aumento... Deixa eu só ver aqui. O aumento do poder, prestígio, apropriação de terras e riquezas por parte do bispo de Roma. Gente, a igreja aqui começa a enriquecer e muito. Né? Por quê? Porque aí a igreja começa a adquirir muitas terras. A igreja começa a adquirir muitas riquezas nesse período. É um período de início de grande atividade missionária também, porque crescem os mosteiros, né? Isso trouxe o cristianismo, o cristianismo e a cultura ocidental aos habitantes teutônicos, que eu falei dos teutônicos, os bárbaros, em relação àquela terra. E também há uma vasta produção literária. Isso moldaria a teologia católica romana, né? Essa vasta produção literária que justamente entra nessa questão do que o pastor César estava falando, né? Foi um período em que os livros tinham a sua importância, uma importância muito grande, havia um apego muito grande a essa questão dos livros naquela época. E também o fim do domínio da Igreja Cristã no Oriente, que de fato sucumbiu em 1453, quando Constantinopla... Vamos tentar lembrar o que foi Constantinopla. Constantinopla foi uma cidade construída, recebeu o nome de Constantinopla por causa de um homem chamado Constantino. Né? E essa cidade veio a ser dominada, era um símbolo da Igreja Católica, foi dominada por muçulmanos. Em 1453. Aí a gente entra na questão do islamismo. E eu vou ficar nessa questão do islamismo aqui, tá? Eu não vou adiantar mais, vamos tentar ver isso aí para a próxima aula. Mas, como eu disse a vocês, eu estou gravando aqui, se quando terminar aqui der tudo certinho, aí eu vou disponibilizar essa aula aí para vocês reverem e para os colegas que ainda não assistiram possam assistir. Aí uma coisa que eu gostaria de saber de vocês, que veja bem, eu vou disponibilizar essa aula colocando ela lá no YouTube. Então, eu só posso fazer isso se vocês autorizarem, porque tem a questão do direito de imagem. Né? Então, aparece aí o bonitão do pastor César, ele precisa dizer para mim que eu posso, né, mostrar ele aí, Rosilda também e Carlos também. É importante para não dar problema depois. Tudo bem, Rosilda? Com certeza, pastor, para esse fim aí, sem dúvida, autorizado. Muito bem, muito bem.
Então, só... Bem, então, vai abençoar muitas vidas essa aula. Amém, amém, minha irmã. Então, a gente tem aqui o fundador do islamismo, a gente vai parar nesse ponto aqui. Está terminando essa parte aqui do islamismo, a gente para. Então, esse nome todinho aí é o nome dele. Que traduz-se para Maomé, ou Muhammad, que é o nome do Maomé. Tá? Ele é o fundador do islamismo, do Islã, religião muçulmana. Foi um beduíno que cuidava de camelos e membro de uma tribo da Arábia chamada Maomé. O período que ele viveu, de 570, ele nasce em 570 e ele vai morrer em 632 antes de Cristo. O Maomé é essa figura aí. Um pouquinho sobre o criador do islamismo. Ele teve contato com o cristianismo e também teve contato com o judaísmo. Com base numa visão e revelação que reivindicou o ter vindo de Deus, ele começou um movimento religioso que ainda tem impacto sobre o mundo inteiro e o mundo de hoje. Ele era a favor do monoteísmo, lembra, entenda, apesar dele ser a favor do monoteísmo, essa religião ela começa a partir do politeísmo, da adoração de vários deuses, né? E, obviamente, idólatra. E aí ele disse que Alá era o verdadeiro Deus. Por isso que os muçulmanos, eles não chamam Deus, eles chamam Alá. Né? Que Alá os abençoe. Eles têm uma devoção muito grande e eles acreditam que Jesus é menor do que Maomé. Jesus é um profeta, eles acreditam que Jesus é um profeta, mas que Maomé foi o porta-voz de Alá, ou o porta-voz de Deus. Qual é a grande diferença? Vamos pensar. Há 3 religiões principais que são monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Alguma dúvida? Alguém quer falar? Não. Então, entendam, essas 3 religiões aqui são religiões importantes e elas têm uma coisa em comum. Essas 3 religiões têm uma coisa em comum, que é comum nessas 3 religiões. As 3 uma via em comum, que é um dos grandes patriarcas, que é o Abraão. Os judeus seguem Abraão, os cristãos seguem Abraão como pai da fé, e os muçulmanos seguem Abraão também. Qual é a diferença entre a visão cristã e judaica a respeito de Abraão? É a mesma, não tem diferença. Mas para os muçulmanos há uma diferença. E qual seria essa diferença? Os muçulmanos, nós, por exemplo, cristãos e judeus, nós vemos a história dizer o seguinte: de Abraão vai surgir uma grande nação através do filho de Abraão. Então, quem seria esse filho de Abraão? Que vai surgir essa grande nação, que a gente segue a partir disso. Nós seguimos a ideia do Isaac. Para os muçulmanos, Ismael. Essa é a grande diferença. A visão dos muçulmanos, a visão cristã, judaica, Sara. A visão muçulmana, Agar. Isso diferencia tudo. Tá? Essa é a principal diferença entre eles, a visão deles. O fundador, que a gente já falou a respeito, né, por volta de 630, o movimento de Maomé havia ganhado tal força que ele conquistou Meca, essa cidade aí, essa cidade que vocês estão vendo aí, esse povo todinho aí. Né? Por quê? Porque o verdadeiro muçulmano, ele precisa fazer uma peregrinação pelo menos uma vez na vida até Meca, na Arábia Saudita. E Meca tornou-se, então, a capital do lugar mais santo do Islã. É essa cidade aí que vocês estão vendo. O que acontece com Maomé? Em 632, ele morre. Né? Mas nos 100 anos seguintes, os muçulmanos adquiriram uma força política e religiosa incrível.
até que a tendência de crescimento foi finalmente contida numa batalha chamada a Batalha de Tours, acontecida em 732, quando um homem chamado Carlos Martel derrotou os muçulmanos que estavam prestes a invadir a Europa através da Espanha. Né? Foi aí o Carlos Martel. Entendido até então, essa aí é a batalha, né? É chamado de Batalha de Tours ou Poitiers, também conhecida dessa forma. Essa foi uma batalha muito grande, os muçulmanos perderam essa batalha aqui, tá? As vitórias político-militares cobraram um alto preço do cenário religioso, na medida que os povos derrotados tinham que abraçar o islamismo, pagar tributos, ou se não morrer. Essa era a ideia. E até hoje é a ideia do Islã, dos muçulmanos. Para os muçulmanos, quem não é muçulmano é infiel. Gente, a gente fica por aqui hoje, né? A gente vai na próxima semana, a gente entra nos principais movimentos de desdobramentos religiosos no Ocidente, mas aí fica para a próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Tem alguma observação? Alguém quer falar alguma coisa? Pastor, tremendo aí a exposição. Pastor, só uma observação interessante que você vê quando uma religião, podemos dizer assim, uma religião, uma seita, né? Uma religião, uma seita, ela inicia sempre com revelações pessoais, né? Exatamente. Porque você vê o pessoal, os mormons, o cara teve uma revelação. Aí você vê o Testemunho de Jeová, ele era um cara que era do adventismo, queria estudar a Bíblia, a revelação, não sei o quê. E aí você vê o islamismo, diga-se de passagem, uma seita, né, uma religião que tem crescido bastante nesses últimos anos, né? Mas você vê a partir de uma revelação, o cara teve contato com o cristianismo, com o judaísmo, que é a nossa origem, mas quando você vê na íntegra, você vê esse fato aí, né? Infelizmente, o cara teve o contato, bebeu, conheceu da luz do evangelho, mas terminou se enveredando por esse caminho aí. É verdade. Só observação mesmo. Ok. Algo mais? Alguém tem mais alguma coisa a falar? Pastor, só esse material, no caso, isso aí é da segunda apostila, né? Esse que o senhor falou. Vou mandar para vocês, vou deixar lá no grupo do Telegram. Eu estarei deixando para vocês essa segunda apostila aí de História da Igreja Medieval. Ok. Deus abençoe a todos. Ok. Paz, pessoal. Deus abençoe. Valeu, pastor. Obrigado. A paz, meu filho. Deus te abençoe. Obrigado. Abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigado, pastor. Amém. A paz. Amém, a paz, minha irmã. Tentarei pegar no horário. Deus abençoe, Osíris. Satisfação. Fique com Deus. Deus abençoe. Até a próxima aula. Deus abençoe. Fique com Deus.